Olá, gente, boa noite. Boa noite, bem-vindos a um estudo maravilhoso que é do nosso livro Prepare Seus Filhos contra os Perigos desse Mundo. Não sei se vocês estão vendo. Vamos entrando aí na sala, vamos participando. É, Vocês possam ter um momento, quem não estiver aqui hoje, um momento de tranquilidade para poder ouvir melhor o estudo que faz toda a diferença para que a gente possa absorver melhor sobre a leitura desse livro, tá bom? Aguardar mais uns minutinhos só para ver se vai ter gente para entrar, mas é muito bom estar aqui com vocês. Enquanto isso, né? Deixa eu divulgar aqui para vocês meu Instagram, Amanda, consultora parental. Nós estamos na introdução desse livro. Amanhã vai ser um sorteio do estudo que eu vou estar sorteando para uma pessoa estar lendo o livro. E então, se você ainda não não participou ou você não conhece no Instagram, entra lá, participe, marque, compartilha, para que você possa ser a sortuda, o sortudo desse livro e estar aqui comigo nesse estudo, tá bom? Então, vamos aguardar mais alguns minutinhos só. E para a gente dar início ao nosso estudo. Vamos ver se vai chegar mais gente na sala, e daí a gente dá uma continuidade única a todos presentes para prestar atenção. Bom, hoje nós vamos falar da página 15 até a página 21. Então, essa vai ser a nossa aula de hoje, o nosso estudo de hoje. E depois, com o decorrer dos dias, eu vou falando no grupo, né? Passando outros estudos, outras páginas, ou ao outro tema que nós vamos entrar dentro desse livro. Bom? Vamos aguardar, porque eu quero compartilhar a tela do estudo para que a gente possa conversar, fica melhor. Pode ser que não tenha tantas pessoas assim, mas não tem problema. Eu vou estar aqui realizando, falando com vocês, para que vocês vejam depois esse vídeo, que vai ficar gravado. E se vocês tiverem alguma dúvida, o pessoal que está no grupo, pode me mandar lá no grupo mesmo, as mensagens, e para que a gente possa conversar. Vai ser um prazer falar mais sobre esse livro com vocês, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela. Peraí, deixa eu pegar aqui certinho. É, Hoje eu tô um pouco. Mas agora sim. Eu tô com um pouco de tosse, então pode ser que eu tenha que dar umas pausas para dar uma tossida. Mas vou tentar não atrapalhar o tanto, para que a gente possa dar andamento nesse estudo. E também para beber um pouco de água, ok? Antes de tudo, eu quero começar com uma oração para que Deus possa nos conduzir, tá bom? Para que Ele possa me conduzir. Então, Pai, querido Deus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de poder estar dirigindo esse estudo. Esse livro, Pai, maravilhoso, que nos ensina, que nos guia, para que a gente possa levar para os nossos filhos, de como direcionar eles, ensinar eles no caminho do Senhor, de como a gente pode estar tranquilo, Pai, com aquilo que o Senhor tem colocado na tua palavra e fazer com que eles se fortaleçam, que essa geração, Pai, elas se fortaleçam, que elas sejam fortes, Pai, para que os perigos, elas enfrentem os perigos sem medo, porque a tua palavra é maior que todas as coisas, porque estar contigo, Pai, é maior que todas as coisas e nenhum medo, Pai, nos fará mal. Então, Senhor, eu te agradeço por esse momento, que o Senhor, que qualquer pessoa que for ouvir esse estudo, que ela esteja de coração aberto, com os ouvidos abertos, que ela possa entender, Pai, e que edifique a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, assim eu te agradeço, Senhor. Amém. Então vamos lá, vamos começar, sem mais delongas. Bom,
A introdução começa a necessidade de preparar os nossos filhos. Então, para que a gente não tenha que ler todo o livro e isso não fique muito, né, maçante, comprido demais, eu já coloquei alguns pontos da onde fala um pouco sobre a introdução. Então, a ideia central é que a educação e o diálogo e os princípios bíblicos são maiores ferramentas para prevenir situações como o abuso, o bullying, a violência e influências negativas, que é o que mais tem na sociedade hoje e aonde nós precisamos sempre estar orientando os nossos filhos e até mesmo estar participando quem está sempre com eles. Então, o primeiro ponto é: as crianças vivem em um mundo com muitos riscos e os pais não podem ignorar a realidade. Muitos pais se perguntam, depois de uma situação difícil, se poderiam ter feito algo para evitar. Muitas vezes acontece isso, a gente vê bastante, né? Aconteceu um caso assim terrível com seu filho, e depois os pais acabam que se culpando, né? A culpa, né, vem com tudo automaticamente. Principalmente as mães, né? Eu acho que para a mulher isso fica até um pouco mais evidente. Muitas mães acabam não se sentindo bem, entre depressão, fica triste por não ter dado conta, por achar que não está dando conta. Então, isso é um problema muito grande, porque no dia a dia a gente esquece um pouco de buscar de como trabalhar, né, a criação dos nossos filhos. A gente foca em outras coisas, principalmente no trabalho, mas esquecemos de focar na criação principal, né, no cuidado com os nossos filhos. O terceiro ponto é: o objetivo não é criar medo, mas preparar os filhos com sabedoria e discernimento e valores. Ou seja, a gente precisa entender que a gente não, né, para cada idade, né? É claro que aqui lá não especifica as idades, mas nós precisamos entender que a gente precisa colocar para os nossos filhos que existe o bem e o mal das coisas, né? Pessoas boas e pessoas ruins. E principalmente com muita sabedoria, principalmente com muitos discernimentos e valores. Porque senão, dependendo da idade, as crianças elas não têm uma dimensão. A idade, né, na fase infantil, entre os 6, 7, 8 anos, elas não conseguem dimensionar o que seria o bem e o mal de uma pessoa. Vou dar um exemplo. A, a Bela, uma vez, a gente estava na igreja, em uma situação, ela falou: mas essa pessoa não é da igreja? Então, quando a gente olha para dentro da igreja, a gente vê que as pessoas lá são boas. Para as crianças, estar ali é um ambiente bom, porque as pessoas são boas ali. Mas nós precisamos entender que ali também tem pessoas que não são tão boas, assim como existe no mundo, e também não tem pessoas boas, existem pessoas ruins. Entendeu? Então, assim, a gente precisa explicar que, vamos supor, dentro da escola, existe, né, professor, direção, coordenadores. É claro que a gente tem que conhecer todo mundo, né, tem que se familiarizar. Mas, ainda assim, a gente precisa entender que existem pessoas boas e ruins. E que a gente precisa ter clareza disso, né? É claro que para uma criança nessa idade, ela não vai conseguir compreender ao tanto, né? Você não vai ficar falando sobre isso com ela. Mas para um filho, um adolescente, né? Pré-adolescente, meu Arthur, que eu dou como exemplo sobre os meus filhos, eu já consigo colocar algo, né, onde ele pode perceber, vamos supor, uma professora que não tem um cuidado com os alunos. Isso já aconteceu em escola e ele percebeu que às vezes não dá muita bola, que tá irritada, que grita, né? Então, assim, o que que tá acontecendo? Não é que ela é maldosa, mas pode ser que ela tá tendo algum problema na vida dela, mas a gente precisa estar atentos e avisá-los. Olha, existe, né, pessoas querendo fazer mal, sim, assim como tem colegas querendo fazer mal também. Então, as crianças precisam entender sobre esses discernimentos que temos amigos, mas amigos que também querem bem o nosso mal. Então, todo o exemplo que eu estou dando é algo que a gente precisa estar sempre conversando com os nossos filhos, né? A gente pergunta do dia a dia deles, a gente pergunta das pessoas que eles conversaram, conviveram, e a gente conhece por meio deles, né? Principalmente a parte escolar.
né? Como que eu conheço um amigo do meu filho? Perguntando, questionando, né? Sabendo, mas, ele fez, esse amigo divide, esse amigo é legal, você acha que esse amigo ele se dedica nos estudos? Você sempre vai conseguindo tirar algo, né? E conhecendo quem está próximo do seu filho. E ali você consegue trazer para ele o caráter daquela pessoa. Toma cuidado, né? Me parece que é uma pessoa que quer ver seu bem e também gosta de fazer brincadeiras maldosas, ou que gosta de fazer algo maldoso, não fique perto. Então, isso nós precisamos sempre estar orientando da melhor forma possível para cada idade. Então, esses são alguns exemplos que eu trouxe necessário que acontece no dia a dia. São coisas pequenas que eu costumo dizer, isso pode ser até cansativo, que é uma coisa que a gente olha assim, nossa, mas isso é muito cansativo, né? Mas necessário. E a gente precisa abrir a visão dos nossos filhos, né? Dar sabedoria para eles sobre isso. E, claro, trazer a eles a importância, né, de que Deus, né, tá sempre ali com eles, que eles peçam sempre isso para Deus, a importância de abrir os olhos deles, que eles consigam enxergar isso de uma forma com mais clareza, tá bom? Então, isso é muito importante. E Deus chama os pais para proteger e ensinar seus filhos, pois eles são frágeis e precisam de direção. Então, essa é a proteção que a gente precisa tendo, conforme cada idade. Eu gosto de especificar que no livro ela não fala especificar exatamente, mas nós pais sabemos que a gente precisa ter a noção de falar sobre a questão do abuso, o que eu tenho que falar em tal idade, ou ir para um adolescente, sobre a questão de violências, pornografias, bullying e influências negativas. Então, tudo isso a gente precisa, assim, ter um certo cuidado. Peraí que tem uma pessoa aqui querendo entrar, só um minuto. Oi, Dai, boa noite. Amiga, tudo bem? Eu só não estou te vendo. Oi, amiga. Boa noite, tudo bem? Eu tô, e você? Tudo jóia. Eu comecei, mas tá gravando, tá? Tá bom, Então, eu já comecei falando do começo da introdução, Dai, resumindo tá, rapidamente, mas eu vou dar continuidade aos tópicos que eu tô falando. tá bom. Eu vou A- fechar o áudio e a câmera então, mas eu vou escutar. Tá bom. A Beijo. necessidade de preparar os nossos filhos. Então, a ideia principal é que ela vai falar sobre a questão de a gente dialogar, né? E principalmente com os princípios bíblicos, trazer essas ferramentas para eles sobre esses tipos de temas. Também para que possa ajudar os nossos filhos, que é sobre abuso, bullying, violência, influências negativas, né? E aí eu coloquei alguns tópicos que eu já falei aqui no vídeo, né? Depois eu compartilho com você os slides, mas eu tô aqui no quarto tópico que fala: Deus chama os pais para proteger e ensinar os seus filhos, pois eles são frágeis e precisam de direção. No quinto tópico, a prevenção acontece por meio de conversas, acompanhamento, amor, limites e ensino da palavra de Deus. Então, a gente sabe que a palavra de Deus nos ensina, né, para que a gente possa direcionar os nossos filhos, principalmente com a palavra, né, com os princípios de Deus. E eu deixei até um versículo que está em Deuteronômio 6:6, 7, que eu vou pegar aqui na Bíblia. Eu tô um pouquinho com tosse, por isso que eu até falei antes no vídeo. Vou ter que dar umas tossidas de vez em quando. Vamos lá. Aí lá em Deuteronômio fala assim, ó, 6:6, 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-os com persistência a seus filhos.
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Aqui ele fala do grande mandamentos, né? Alguns mandamentos. E a importância que a gente precisa colocar para os nossos filhos, que está na palavra de Deus. Os mandamentos, né, que ele nos coloca, e a palavra dele, que tem muitas coisas para ser guiada, para que a gente possa, para que os nossos filhos possam é, colocar no coração, né? E isso for um escudo para eles, principalmente quando nós não estivermos por perto. O próximo slide, deixa eu só. E o próximo slide, ele tá com uma aplicação. Dai, você tá conseguindo ver? Dai? Sim, dá para ver. Fala assim, ó. Como pais e cuidadores, nossa missão não é apenas impedir que os nossos filhos enfrentem os perigos, mas prepará-los espiritualmente, emocionalmente e moralmente para que saibam reconhecer o certo e o errado. Façam escolhas sábias e permaneçam firmes nos princípios de Deus. Essa preparação começa dentro de casa. Antes de você entrar, eu tinha dado um comentário, falei um pouco da questão de a gente falar, né, conversar com os nossos filhos, de que eles entendam que existem coisas boas, coisas ruins, pessoas boas e pessoas más. E dei alguns exemplos em alguns ambientes aqui, que às vezes as crianças não têm a dimensão, né? Às vezes acho que em qualquer lugar é bom, todo mundo é bom, né? Dei em questão da igreja, dei em questão da escola, com professores, coordenadores, enfim. E dependendo da idade, a gente precisa falar para eles, né? Num sentido que, assim, tem pessoas boas, cuidadosas, mas a gente precisa ter o cuidado, ainda assim ter o cuidado. Então, eu expliquei um pouco sobre isso, Dai. É, dei esse exemplo. E até mesmo familiar, dependendo parentes, a gente precisa sempre estar orientando. E eu dei na questão, num sentido assim, a gente precisa focar num sentido que às vezes é até um pouco cansativo, mas de questionar os nossos filhos, assim, é uma amizade, né? Ah, mas fulano gosta do quê? Ah, mas fulano é, gosta de comer tal coisa, faz brincar com você como? Essas coisas, porque os nossos filhos, né? A gente questiona muito o Arthur, a Bela, eles vão trazendo como que é aquele amigo, né? E a gente vai entendendo quem são os amigos deles. E nós vamos orientando, entendeu? Isso vai nos trazendo as informações, a gente consegue orientar melhor, né? Então a gente consegue mostrar para eles que existem os amigos bons, os amigos ruins, que existe os amigos que às vezes assim a Bela já veio contar, uma amiga minha veio contar uma mentira. Então ela falou assim, mas você achou legal isso? Você acha que tá certo contar mentira? Não, eu falei para ela, falei assim, na Bíblia fala que não pode mentir, que o pai da mentira é o diabo. Então, assim, são coisas que a gente precisa ir conversando e falando, onde eles, né, vão se sentindo confortável em nos falar e a gente vai ensinando para que eles vejam que está errado, para que eles possam se defender. E se eles perceber que essa pessoa não é uma pessoa boa, até mesmo a gente fala de criança, adolescente, não está perto. É uma coisa que eu falo muito pro Arthur. O Arthur sempre assim, Arthur, se você vê que o seu amigo foi maldoso, né? Vamos supor, esses tempos atrás aconteceu um negócio lá na escola, o amigo, ele ficou, o tio chamou a atenção do Arthur, mas não chamou do amigo. Só que o tio não viu o que o outro amigo fez. E aí o menino saiu. Então eu falei assim: você acha que isso é caráter de uma pessoa? Você acha que tá certo? Eu falei: toma cuidado. Entendeu? Então, assim, ainda que você falasse, ah, mas meu amigo, mas meu amigo também tava. O seu amigo deveria ser um menino suficiente, homem suficiente, para falar assim: não, tio, eu também fiz. Ele fez isso? Não, então ele não é o seu amigo. Entendeu? Esse é o colega de escola e tudo mais, mas não é um amigo, então tem que tomar um cuidado. Então a gente precisa ter a noção e direção de fato de como a gente traz isso para as crianças, né? De forma suave, cuidadosamente, claro, mas abrindo sempre a visão delas, né?
E, claro, trazendo sempre a palavra ali para eles, entendeu? Não é que não vai andar junto ou estar junto, mas ter a noção do perigo, entende? Então a gente precisa ter essa visão e essa compreensão de ensiná-los de forma aberta, né? Sobre o certo e o errado, sem medo. Porque nós não estaremos 24 horas com eles e eles vão precisar, de uma certa forma, saber se defender, saber defender a verdade, né? Aquilo que a palavra nos dá. E aí, eu acho que eu não sei se eu falei, essa preparação começa dentro de casa. E pergunta e reflexão, que eu deixei aqui. O que eu posso começar a fazer hoje para preparar melhor meus filhos para os desafios do mundo? Então, essa é uma pergunta que eu fiz até mesmo para o pessoal aqui que ia entrar aqui no estudo, Dai. Você quer responder, falar alguma coisa sobre? Cortando um pouco. Dai? Não. Peraí, que tem. Acho que a Karina tá querendo entrar. Oi, oi, oi. Oi, tudo bem? Oi, Cá, tudo bem? Eu já dei uma continuidade aqui. Depois, se você quiser pegar, porque tá gravando, tá bom? Perdi hora. Não, pode continuar. E aí eu Sem fico problema. aqui Eu vendo. tô tossindo um pouco, então a Dai também tá presente. Se vocês ouvirem, não ligue, tá bem difícil, tá bom? Mas tô dando aqui a continuidade. Agora eu tô indo pro. Tá conseguindo ver os slides? Sim, tá perfeito. Então tá bom. Ó, agora nós vamos para os princípios fundamentais para compreender o livro, que é alguns versículos que a autora nos dá sobre a questão de como a gente pode entender melhor de a gente preparar os nossos filhos. Então, aqui eu selecionei, ela dá vários, né? Mas eu selecionei alguns, até para não ficar muitos aqui. Mas no livro tem todos. Então, ela fala: sabemos que somos de Deus, que o mundo inteiro jaz do maligno. 1 Jó 5,19. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. 2 Timóteo 3,13. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Então, assim, isso daqui são versículos para que a gente entenda como a nossa sociedade, o nosso mundo está hoje, né? E a Bíblia ela não nega, né? Ela já nos mostra que de fato temos uma opressão grande, maligna, né? No mundo que quer oprimir cada vez mais as nossas crianças, a geração, os adolescentes, nós pais, famílias. Então, nós devemos estar sempre atentos a isso e entender que, ainda assim, o Senhor está no controle de tudo e que há esperança. Né? A Bíblia também nos dá muito sobre a palavra de que não. Para a gente não temer, porque o Senhor está sempre com a gente. No próximo slide, fala preparar os filhos e ensiná-los a viver com discernimento, sabedoria e confiança em Deus, e não apenas afastá-los dos perigos. Então, primeiro ponto: o mal existe e age de forma sutil. Por isso, nossos filhos precisam aprender a identificá-lo. Então, a Cássia entrou agora, mas eu dei até um exemplo para Dai, né? Sobre principalmente essa primeira parte que fala o mal existe e age de forma sutil, que a gente não percebe. Por isso, os nossos filhos precisam aprender a identificá-lo. Como eu estou gravando, depois dá para rever o vídeo certinho, tá bom? A Bíblia ensina que a pessoa sábia
reconhece o perigo e toma as atitudes para se proteger. Por isso a importância de a gente ter o discernimento da palavra, porque a gente sempre vai conseguir trazer para os nossos filhos a sabedoria e para que eles também se protejam. Então, para que a gente seja sábio para saber lidar com as coisas de ruim desse mundo. O papel dos pais é ensinar os filhos a discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Já falei um pouco disso também no começo. Ela foca muito, né, na questão de a gente discernir o bem e o mal, o certo e o errado. E isso é muito importante, porque são coisas sutis, né, que acontecem. E quando a gente percebe, falou assim, nossa, eu não percebi, mas isso não era algo bom. E os nossos filhos, eles estão propícios a cair nisso também, né, como nós, mas a gente precisa estar guiando, precisa estar orientando, estando junto, sempre junto com eles mesmo, caminhando. Opa, peraí que eu tirei. Não basta proteger, é necessário preparar os filhos para fazerem escolhas corretas quando estiverem sozinhos. Isso aqui é uma coisa que a gente já entende, né, e compreende por conta de. Vocês estão me vendo? Desculpa. Meninas? Sim, a gente tá te vendo, é isso? Você perguntou? É Tá porque. tudo certo, dá pra ver e ouvir, certinho. Peraí, Perfeito. saiu aqui para mim? Peraí, deixa eu voltar. Uai, peraí, deixa eu ver. Eu acho que eu minimizei, peraí. Tá vendo ainda? Sim, não tinha sumido da tela. E os slides? Tudo certo, não tinha sumido também. Tá, deixa eu só ver, porque ele deu uma. Aí voltou. Desculpa, gente, peraí. Vocês ainda estão acompanhando? Vocês estão me vendo? Peraí. Vou ter que abrir de novo. Deu uma caída aqui. Peraí, gente. Vou ter que entrar no meu. Agora tá aparecendo você escolhendo o slide, né? Isso. Ah, não, mas para mim não tá aparecendo assim. Acredita? Agora sim. Agora deu? Tá aparecendo eu com o slide? Agora deu, certinho. Bom, não basta só proteger, é necessário preparar os filhos para fazerem escolhas corretas quando estiverem sozinhos. Ou seja, independente da idade, a gente só, é o que eu comentei já anteriormente, a gente precisa orientar eles para que eles saibam defender a verdade, né? Para que eles não ouçam qualquer coisa, para que eles não façam coisa errada, né? Conforme a influência de algum coleguinha, de algum amigo, ou até mesmo de adultos. Então, a gente precisa preparar eles para que eles possam, né, ter a coragem de ver o que está sendo ouvindo, né, ou vendo, se é certo ou errado. Então, a gente precisa ter esse discernimento, esse cuidado a todo tempo, né, porque nós não vivemos com eles 24 horas, eu até já comentei, mas principalmente quando eles estão na escola ou em algum tipo de lugar onde é um jogo, qualquer outro tipo de trabalho diferente que eles façam fora daquilo que não é escolar, ou até mesmo uma saída na casa de algum amiguinho, né? Então a gente precisa sempre trazer para eles esse cuidado, né? De eles poderem estar tomando e se prevenindo e principalmente entendendo o que é o certo, o que é errado, conforme a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é o fundamento para formar a criança e adolescentes sábios, prudentes e firmes na fé.
Nossa segurança final está no Senhor, que protege e fortalece aqueles que confiam nele. Então, aqui, a palavra é o nosso escudo. Eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. E aí, gente, a gente precisa entender quando a gente se enche da palavra de Deus, e isso, né? Eu estava conversando, vou compartilhar aqui com vocês. O Arthur provavelmente ano que vem vai se batizar, né? Não é da nossa igreja, né, evangélica, mas na nossa igreja evangélica acontece o batismo a partir dos 12 anos, né? Se é uma escolha do adolescente, né? Ele que tem que querer. E aqui a gente tá deixando o Arthur fluir, mas desde pequeno a gente sempre trabalhou a palavra de Deus com ele. E ele sempre quis, até antes. A gente falou, não, né? Não é entra ainda, você não tem ainda um segmento de escolha para isso, né? Mas ele sempre quis. E agora que ele pode, ele quer. E na nossa igreja funciona, né? Na hora dos testemunhos, né? Antes do batismo, que eles contam, vai lá na frente e faz o testemunho, deixa um versículo que mais deixou no coração, né? E desde pequeno, na verdade, que eu vou até me emocionar. Desde pequeno eu falava pro Arthur assim, você é um menino forte e corajoso, né? E eu falava o versículo de Josué para ele. Agora eu não vou lembrar a cabeça. Josué. Dai, você lembra? Josué 5. Dai. Agora eu não vou Eu lembrar. não lembro, mas eu pesquiso. Peraí que eu vou pôr. Aí eu falei para ele, ele falou pra gente, ele falou, mãe, eu já sei que versículo eu vou pôr. Eu vou pôr o versículo, seja forte e corajoso, de Josué, que você sempre falou para mim. E isso eu sempre carreguei comigo. Pior que é mesmo, sabe? Por quê? Porque, assim, os nossos filhos, eles sempre vão ter medos, inseguranças, e isso vai ser sempre estar oscilando, né, na vida deles. E por algumas vezes vão querer desistir, por algumas vezes vão querer não tentar, vão se achar insuficiente, né? 1,9, isso mesmo, Dai, 1,9. Josué 1,9, viu, Cá? E aí, esse versículo, ele veio assim como uma chave na época para mim, eu não vou nem lembrar mais. E aí, quando eu via uma insegurança no Arthur, né? Eu sempre falava assim, você é forte, você é corajoso. E isso é grifado na Bíblia. Eu grifei na Bíblia, falei assim, nunca esqueça disso, você é forte e corajoso. E aí ele falou assim, essa é o meu versículo que eu vou levar, porque toda vez que eu me sinto, às vezes, um pouco inseguro ou com medo, ele falou assim, esse versículo vem à minha mente. Então, assim, eu creio muito naquilo que o Senhor já, né, colocou no coração dele e que a gente trabalhou até aqui, sabe? Quando ele falou, eu até me emocionei, né? É como se Deus falasse assim, tá vendo? Não foi em vão, né? Não tá sendo em vão. Ele está sendo guardado no coração dele e tá fortalecendo ele. Então, assim, eu falo porque isso a palavra de Deus nos traz um conforto, né? É muito sobrenatural, ela traz um conforto, ela traz um coragem, ela tira o medo, sabe? Então, assim, quanto mais a gente colocar palavras de confiança, né, da palavra do Senhor nos nossos filhos e fazer com que isso se torne o escudo deles, melhor vai ser assim para a vida futura deles, para o crescimento deles, entendeu? Então, assim, eu acho que a importância, né, de a gente tem a Bíblia, a gente lê e às vezes e gravar os versículos é importante porque faz com que a gente lembre no nosso dia a dia, nos fortaleça, né, para nossa vida mesmo. E faz a gente lembrar, principalmente quando a gente está em perigo, quando acontece algo e para que Deus nos ilumine naquele momento e nos traga a sabedoria. Então, é muito importante a gente estar sempre colocando palavras, né, de afirmação para afirmar a identidade deles, porque isso é afirmar a identidade deles, né, de quem eles são, porque eles vão sofrer atribulações, eles vão passar por momentos difíceis. E a palavra de Deus é a nossa identidade, porque é Ele que dá a nossa identidade, não são as pessoas, né? Não são, porque
a gente se sente, qualquer coisa a gente se sente mal, né? Por conta de que ó, a pessoa não gostou, a pessoa não curtiu, enfim, qualquer coisa. Mas quando a gente se firma na palavra de Deus e fala a minha identidade é nele e não nas pessoas, a vida muda, as coisas mudam. E você vê de outra forma, porque Deus ele tá te levando para fazer um trabalho das coisas que ele já desenhou, que ele já planejou, mas é que ele sabe como que vai ser, entendeu? É, o importante é ele saber, né? E não as pessoas. E isso eu coloco muito para as crianças aqui. E não que as pessoas não sejam importantes, porque nós temos que amar elas, mas que o nosso foco, que a nossa identidade esteja sempre firmada no Senhor, entendeu? Sempre nele, sempre sabendo quem eu sou nele, né? O que ele faz por mim. Então, é um trabalho que a gente vem sempre conversando com as crianças, né? Calebinho aos pouquinhos também, mas tá bonitinho, porque de vez em quando ele fala uns versículos, ele né, repetindo, mas tá indo. Agora ele tá aprendendo meio que orar sozinho do jeitinho dele. E isso é muito bonito, sabe? Porque a gente já vem ensinando ele orando junto com a gente, e agora ele pegando tudo isso, ele quer fazer sozinho. E aí você vai vendo, né, esse crescimento, esse desenvolvimento, e você fala, nossa, o Senhor está trabalhando cada vez mais, e isso me deixa feliz, porque é nele que eles precisam se fortalecer mesmo, né? Não é em mim ou no Denis que somos pais, mas em Deus, porque eu e o Denis também buscamos neles, no Senhor. E o próximo versículo é: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, Provérbios 14, 16. Que o amor de vocês aumente para discernirem o que é melhor, Filipenses 1, 9 e 10. E o Senhor caminha conosco, protege-nos e nos dá segurança em meio aos perigos. Salmo 23. Esses versículos são versículos para que a gente entenda como está se protegendo, né, desse mundo. Entendendo que ele é mau, mas de caminhar sempre com o Senhor. E aqui tem a pergunta de reflexão que eu vou deixar para vocês. Eu quero que vocês comentem também, gente, falem um pouco. Que é assim: meus filhos conhecem a palavra de Deus a ponto de reconhecerem o perigo quando eu não estiver por perto? E aí, gente? Bora Oi, falar? vamos tentar. Oi? Até um certo ponto, sim. O que Dentro da, seria até um certo ponto? por exemplo, assim, igual você deu esse exemplo de mentira, né? Ou uma criança que não permanece na situação apesar de ter participado. Eu já percebi que o meu mais velho ele já consegue ter esse discernimento. Se o amiguinho não ficar, do quanto, quais são os valores. A Sara, algumas coisas ela já identifica também, mas com a capacidade de acordo com a idade mesmo deles, né? Seu Peraí. áudio tá mudo. Desculpa. Isso é bom. Eu não sei você. Tem coisas que às vezes acontecem e que meu coração, não é que fica alegre, né? Coisas horríveis, né? Mas que eu falo, é bom acontecer, sabe? Porque quando acontece, é o momento onde a gente vai ensinar os nossos filhos, né? Então tem situações que às vezes já aconteceu agora, mas com o Arthur que tá um pouquinho maior, mas que foi necessário, assim, que acontece e a gente sabe lidar de uma forma que a gente tem que ficar brigando, discutindo. Não foi nada, nossa, terrível. Mas que a gente precisa mostrar para ele, abrir o olhar dele, porque senão, se não acontece, como que a gente ensina os nossos filhos dos perigos que né, que está acontecendo no mundo? Não precisa acontecer uma coisa grande para você explicar. Mas o que acontecer já vai fazer todo sentido, né? Eles mesmo vendo isso e você podendo ajudar ali, colaborar, né, um pouco mais para que eles compreendam mais ainda, não é verdade? Isso mesmo, amiga. E aí, teve uma situação que nem da Bela. Esses dias a Bela chegou com um caderno, menina, chegou o caderno sem folha, tinha 96 folhas, e de repente veio sem folha, sem nada, tudo rabiscado. Eu falei, mas Bela, aconteceu?
Ela, ai, uma amiguinha, a gente tava esperando lá na capela, aí as meninas começaram a desenhar, arrancar folha, não sei o que, não sei o que. Eu falei, Bela, mas tinha 96 folhas limpas. Mãe, mas aí eu falei assim, não, eu falei, Bela, você não tá entendendo. Era um caderno. Eu falei assim, de 96 folhas, filha. Eu falei pra ela assim, tava limpa as folhas. Ela falou, mas eu não ia usar esse caderno. Eu falei, tudo bem, mas o que que aconteceu? O caderno tá com 5 folhas, tudo rabiscada. Então, as meninas, eu falei assim, peraí. Aí eu questionei. As meninas, tá, você participou? Ok, participei. As meninas ficou pegando e rasgando sem pedir? Ela falou, foi, mas eu também deixei. Tá, mas não era para acontecer isso. Eu mandei um recado para a escola muito tranquilo. Eu falei: olha, aconteceu assim assado. A Bela me falou que ela também participou, mas eu acredito que é bom conversar, porque assim, eu fiquei assustada como veio o caderno. O caderno estava novo, gente, novo. E aí, ali foi onde eu consegui orientar ela no sentido assim: olha, Bela, vou explicar uma coisa para você. Primeiro, eu sei que são suas amiguinhas e isso pode acontecer mesmo, mas não era para ter acontecido. Eu tenho que avisar a tia, porque a tia tem que conversar com vocês, né? Estragou um material seu, e se acontecesse com um delas, isso também acho que a mãe bem provavelmente não iria gostar, né? Então eu falei para ela assim, e pode ser que elas poderiam falar de uma outra forma. Você ainda colocou que a culpa foi sua aqui, né? É, então, eu expliquei, a tia falou assim: olha, eu vou tentar entender o que aconteceu, né? E depois eu retorno. Aí ela conversou com a Bela, falou: olha, de fato, ali elas conversando, a Bela falou que não tinha problema, podia usar o caderno, né? Conforme tinha falado, e não fez. Mas a gente já deu orientação, que não é legal e tudo mais. Aí eu falei pra ela, falei, filha, vocês são pequenas, vocês estão crescendo, entendendo, eu compreendo. Até porque eu falei pro Nenê, ainda bem que a gente já postou algumas coisas com o Arthur lá atrás, porque se eu fosse, acho que mãe de primeira viagem, eu não iria entender, não. Fica complicado, né? E aí eu falei assim, não, eu entendo, eu compreendo. Por isso que eu mandei mensagem, para que não ocorra, porque senão daqui a pouco vai estragar todo o material. Mas eu falei para ela assim, ó, se isso permanecer e suas amigas ficar fazendo, eu falei assim, não é suas amigas. Então elas vão ficar estragando seu material? Não dá para ficar estragando material. Então não faça mais isso, não deixa mais, cuida das suas coisas, você é responsável, piriri pororó. Enfim, são situações necessárias que você já conversa, mostra pro seu filho que ele também estava errado e ele precisa ter responsabilidade, né, das suas coisas básicas ali. E também mostra, tipo assim, ó, suas amigas, ok, mas se isso ficar acontecendo, se é uma coisa recorrente, que onde elas, Bela deixa isso e aquilo, ela falou, não é suas amigas, porque a amiga vai falar assim, não, vai estragar suas coisas, não faça isso, né? Então, eu falei para ela assim, eu não quero que faça com você e eu não quero que você faça com nenhuma amiga. A Carres colocou aqui, peraí, acho que o Pedro não pode ser pequeno, mas confio que os ensinamentos ele vai melhorar sim. Sempre tentar entender e orientar. Exatamente, cara, exatamente. É orientação, né? Assim, ó. Hoje em dia, muitos pais, e a gente sabe que às vezes é cansativo, mas é necessário, né? É necessário conversar, é necessário guiar, é necessário colocar pontos de tudo. E não é ficar colocando, que né, criança é maldade. Não, não é isso. Mas a gente e achar que o nosso filho não vai mais andar com aquela criança. Muito pelo contrário, a gente está ensinando eles terem uma responsabilidade de coisas necessárias, entendeu? E às vezes na conversa você vai falar, olha, toma cuidado, né? Com o seu amigo não fazer mais isso, ou não acontecer mais aquilo. Fica de olho, se for uma coisa, né, constante, como eu disse aqui. Mas basta a gente orientar e entender. Entender a parte de um e a parte do outro, com certeza. Mas ter sempre esse olhar, né, se está acontecendo constantemente ou não. E eles também, e a gente perceber neles que eles estão conseguindo compreender e entender. Porque a importância é a gente ver, será que meu filho está entendendo e compreendendo aquilo que eu estou querendo colocar? Pode ser que demore, né? Vai acontecer uma, duas, às vezes até 3 vezes, né? Mas que não seja algo que nos traga, assim, algo muito grande, né? A gente não deixe chegar num nível muito... que nos traga é, agora fugiu a palavra, né, angústia, mas nos deixa triste, né, com a situação
e a gente pensa, é tarde demais, não tem o que fazer, né? Não é isso. Então a gente tem que pegar essas bases, essas pequenas coisas para que a gente possa ir orientando, falando e trazendo a consciência deles coisas que podem acontecer no dia a dia, dando exemplo para eles de outras coisas que eles vão precisar prestar mais atenção. Peraí, gente, tô tentando puxar o slide aqui que ele saiu de novo. Tá aparecendo para vocês? Oh, meu Deus, volta aqui. Sim, tá aparecendo. Pra mim sumiu de novo. Peraí. Vou abrir ele aqui. Ah, foi. A gente parou aqui. Vocês estão entendendo? Tá tudo certo? Quer tirar alguma dúvida? Quer perguntar? Não, tudo certinho. Tá. Estão conseguindo compreender o que eu tô falando, gente? Sim, amiga, compreendendo. Tá fazendo sentido? Sim. Ai, gente, peraí que travou aqui. Um minuto, tá? Tá 3 slides só, é rapidinho. Peraí, deixa eu fechar ele e tentar abrir de novo. Deu, travou aqui pra mim. Peraí, menina, só vou fechar um minuto a câmera aqui, tá? O Denis, tá? Porque eu tô no computador dele. Gente, desculpa, gente, é que travou aqui, mas eu voltei, tá bom? Vamos lá, dando continuidade. E aí a frase que eu deixo também é: filhos protegidos podem ficar seguros por um tempo, e filhos preparados pela palavra permanecem firmes por toda a vida. E logo a seguir, o livro fala, em um dos subtítulos, por que proteger os nossos filhos? Que a gente já está na parte final dessa introdução. Então, ela fala alguns pontos importantes que fala: proteger nossos filhos não significa escondê-los da realidade, mas ensiná-los a enfrentar os perigos com sabedoria. Muitos pais acreditam que quanto menos meu filho souber, melhor, mas a ignorância não protege. O conhecimento alinhado aos princípios de Deus, sim. Os filhos são vulneráveis e precisam aprender a distinguir o bem e o mal do mal antes de enfrentar situações da vida. O discernimento é um presente de Deus e deve ser desenvolvido por meio da palavra, de diálogo e da prática. Depois de fazer nossa parte como pais, descansamos. Deixa eu só tirar aqui o. Confiando que Deus é o verdadeiro protetor. Ou seja, a gente precisa entender que, como a gente já está falando, que a gente não pode esconder as verdades aos nossos filhos, né? A gente precisa conversar, a gente precisa falar sobre de tudo um pouco.
É bullying, é questão de falta de caráter das pessoas, maldade, abuso. Esse tempo atrás eu falei, eu fiz, né? Foi mês de maio, e a gente fez atividades sobre abuso aqui em casa. Eu sempre faço com as crianças todos os anos. E a Bela, do nada, ela me solta assim, ó. Eu fiz com ela e com o Caleb. Ela já sabe a proteção, né, do corpinho. E aí ela fala assim, mãe, mas e se acontecer? Gente, aí, a hora que ela falou isso, assim, ó, aí eu passei a mão na sobrancelha, né? E se acontecer? Aí eu falei assim, primeiro que não vai acontecer porque o Senhor Jesus está com você, minha filha. Ainda bem, esse Espírito Santo já. E segundo, filha, que Deus, ele vai te proteger em qualquer momento da sua vida, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. Ele vai te livrar, ele vai te libertar disso. Mas eu creio que o Senhor, ele está te protegendo o tempo todo. Então, assim, a gente deve ter com a gente que o Senhor nos protege, que ele é o suficiente na nossa vida. E ali eu conversei, eu não vou lembrar tudo certinho com ela, mas eu fui falando, né? Até porque ela é pequena, não dá para ficar falando muita coisa. Mas a pergunta que ela fez, de uma forma até inocente, eu fiquei pensando para mim como mãe. Porque assim, a gente ensina, e o livro é muito bom para a gente pensar nisso, né? O livro nos ensina a proteger, porque proteger os nossos filhos, né? E como guiá-los, como ensiná-los e tudo mais. Mas vocês já pararam para pensar? E se acontece uma coisa de ruim e você fala assim, poxa, mas eu sempre ensinei, eu sempre guiei, né? Será que nós, né, pais responsáveis, adultos, educadores, a gente está preparado para saber lidar? A gente está preparado de como eu vou reagir, mesmo eu também sabendo, né, que pode acontecer, mesmo sabendo que a gente tem o nosso que a gente tem Deus, tem Jesus que nos protege, nos guia, nos cura também de toda a maldade. Mas e se acontecer, né? O que a gente vai fazer? É uma pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos, né? E se acontecer? Se eu sempre ensinei? Se eu sempre orientei? Vocês conseguem compreender? Vocês querem falar algo sobre isso? Vocês sentem essa tensão num sentido de como assim, a gente sabe como poder lidar, né? Mas a gente sabe que o sentimento de raiva, de ódio, isso vai nos tomar de uma certa forma. Então, eu queria que vocês também compartilhassem um pouco sobre isso. Meninas? Amiga, peraí que eu vou no outro cômodo aqui para tentar falar. Ó, Então, conseguiu esses dias entender o eu que eu ouvi, falei? Deu para ouvir, né? consegui. Tá Aham. bom. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Esses dias Dai? converteu. Dai? Oi, eu tô falando, dá para Oi, é escutar que ou não? cortou. Talvez corte mesmo, pelo lugar que eu tô. Então, mas aí eu tava contando assim, a história de uma pessoa, de um jovem, que ele era travesti, Uhum. criado dentro de uma igreja, o pai, a mãe, né, criando certinho, e ele se rebelou, virou travesti. Mas o que me chamou atenção, e nessa hora que ele está contando, ele já se converteu, inclusive virou até pastor. E aí, nessa hora que ele estava contando, né, ele começou a contar como que foi a postura do pai, que em momento algum o pai foi agressivo com ele. O pai, ao invés do pai agredi-lo, bater, alguma coisa assim, como ele já era um jovem, a disciplina física não iria mais funcionar. Então, Uhum. o que o pai fez? Ele abraçava esse menino e ia atrás do menino. Diz que ele chegava na rua que ele trabalhava e perguntava para os outros, né, para as outras meninas, entre aspas, né, onde que Sim. estava o menino, né? Aí eles falavam, ele foi ali, mas ele já volta, que ele tinha ido num cliente, né, tinha saído com um cliente. E diz que quando ele voltava, ele recebia ele com o maior amor, cobria ele com o terno que o pai usava, que o pai era de uma igreja pentecostal, que ele usava o terno, ia para a igreja, voltava e fazia isso.
E aí cobria ele, falava meu filho, e declarava as palavras que o que ele tinha para o filho dele, os versos bíblicos, que o filho dele ia se tornar um homem de Deus, e falava isso, igual você contou que você declarava isso para o Arthur, né? Fala até hoje para o Arthur, é o que ele fez, ele sempre se manteve nessa postura, como se o menino nem tivesse fazendo nada de errado. Ele se manteve nessa postura, acolhendo, levando para dentro de casa, falando que Deus tinha um plano para ele, que ele ia ser transformado, que Jesus ia curar a vida dele. E acabou que um dia aconteceu, porque ele sentiu se sentiu constrangido com tanto amor que o pai tinha, né? Com tanto Uhum. acolhimento. Isso me chamou muita atenção, que eu falei assim, será que eu teria essa mesma postura, né? Eu precisaria ter uma postura semelhante. Né? É quando a gente, eu com o Denis conversa muito, né? A gente tá, e você, né, também, mas a gente fala assim, a gente tá guiando, né, tudo, mas o que que pode acontecer, né? O que que será que pode acontecer que possa, né, Deus vai trabalhar em nós como pais, nos nossos filhos, como, né, a gente agiria? É claro que a gente tem muitos testemunhos próximos de nós, que para que a gente já aprenda, né, isso e que a gente entenda. Mas eu acho que assim, é como você disse, a gente não vai deixar de ser pai, a gente não vai deixar de amar, a gente não vai deixar de acolher, de ajudar. Muito pelo contrário, a gente quer que estar junto, acompanhar, e isso tem que ser feito, entendeu? Não se afastar ou negar seu filho ou criticar, né? Não, não é isso. Ainda que seja algo que te deixe magoado, é, que algo que nos traga uma tristeza profunda, enfim. A gente precisa continuar amando e guiando os nossos filhos. E como você falou, sempre orando por eles, né? A oração, ela tem um poder, né? O Senhor ouve nossas orações quando o nosso com um coração sincero. Então, assim, ele conhece o nosso coração. E eu até brinco, eu falo muito por dentro, assim, eu acho que Deus, ele ouve muitas orações das mães, porque a nossa oração é tão sincera, é tão profunda, que a gente só falta querer tirar o coração e falar, tó, Senhor, né? Então, assim, por isso que ele nos ajuda tanto, até nas tribulações, né? Então, eu acho que a gente precisa ter o discernimento e entendimento para lidar com qualquer situação, né? De fato, ser firme e não deixar com que a ira nos tome, né? Para que isso não saia do nosso, como posso dizer, do nosso alinhamento, né? Nosso alinhamento como pais, como ser humanos, como para os nossos filhos. Então, eu acredito que esse tipo de atitude que vamos ter que tomar. Mas a gente precisa confiar, né? E acreditar, caminhar, que a palavra nos diz que o Senhor está no controle, que há esperança para todas as coisas, que ele sabe, né, a história de cada um. Então, que a gente precisa ser fiel e confiar nele, né, o tempo todo, independente da situação. O discernimento é um presente de Deus e deve ser desenvolvido por meio da palavra, do diálogo e da prática. Uma coisa que a gente precisa entender a Bíblia, a gente lê, a gente tem uma sabedoria dela, uma palavra, mas a gente precisa praticá-la, né? No dia a dia, a gente precisa pôr isso em prática. Por isso, ter compreensão da palavra é importante para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa praticar no nosso dia a dia, para que a gente possa ouvir a voz de Deus no nosso coração, não ouvir qualquer coisa de qualquer pessoa, né, distorcidas também, porque tem muita coisa, né, que as pessoas gostam de trazer da palavra do Senhor distorcida, por isso a importância de a gente praticar, ler e praticar ela, para que isso se torne verdade ao nosso coração, à nossa casa, à nossa família, e que a gente saiba lidar com aquilo que está de errado, aquilo que querem nos colocar. Depois de fazer a nossa parte como pais, descansamos e confiamos que Deus é o verdadeiro protetor.
que é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? E aqui eu deixo aqui um versículo chave para os pais, né? Nós pais. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Eu esqueci de pôr o versículo aqui, gente, mas já que é em Salmo, né, Dai? Se eu não me engano, eu esqueci, tá Eu aqui acho no que é livro. Salmo 4. Salmo 4, é. Perguntas e reflexões, né? Eu deixei aqui também, no finalzinho, que eu acho importante para a gente refletir mesmo, sabe? E até para a gente ter essa conversa. Tenho conversado com meu filho sobre os perigos do mundo ou evito esses assuntos por medo? Tem pais que a gente sabe que não fala porque tem medo de falar, né? Quer proteger o filho ou fazendo o quê? Não falando que é o necessário, né? Por isso que tem acontecido tantas coisas aí por conta de medo, por conta de traumatizar a criança, acha, né? Tem pais também que acham muito que vai traumatizar a criança. É aquela coisa, não é traumatizar, é você saber falar e colocar da forma certa e correta para cada idade, né? Para cada momento, para cada um no seu tempo. Tudo tem um tempo certo, mas tem coisas que são necessárias e as crianças precisam sim saber e entender. O Arthur joga futebol, vocês sabem, né? A Cá também é minha amiga aqui, e quando ele leva o celular. Nós conhecemos todo mundo que é lá, ninguém fez um mal. Mas eu falo para ele, a gente sempre fala, Arthur, porque que acontece? Agora ele sai da escola, almoça, eu já levo a marmita dele, ele almoça já fica direto a parte da tarde lá na base. Eu falo assim, ó, se alguém te chamar. E lá é grande. É como se fosse um clube. Se alguém te chamar pra ir no banheiro, se alguém quiser pôr a mão, você sabe que não, você nos liga, isso aqui, não sei o quê. A gente fala, gente, porque assim, ele tá lá, são vários treinadores, a gente sabe que em coisa de futebol acontece muita coisa errada, não é somente nos clubes aí conhecidos, mas fora também. Então a gente avisa, falou assim, não caia em conversa, tipo, se você fazer tal coisa, eu te dou lugar em em alguma coisa de peneira, né? Que é negócio de futebol. Algumas trocas de negócio de futebol, sabe? Eu falei assim, não caia nessas conversas que é mentira, né? Então, tome cuidado. Alguém chama para você ir junto no banheiro, ele vai sempre com uma bolsa que ele tem. Eu falo assim, toma cuidado com a sua bolsa, porque as pessoas podem fuçar, pode colocar coisa e depois te acusar. Não pegue nada dos outros. Então, assim, fique sempre na visão do professor, porque tem uns professores ali que a gente também já conhece, deles, não fica para um canto sozinho aqui no clube, fica sempre na visão, fica perto da lanchonete, onde tem pessoas ali também, sabe? E então eu falo para ele, fica nessas visões, né, para as pessoas te verem, os professores também. Não tenta aí querer, vou mais lá ainda não é horário do treino, vou mais lá pro campo. E aí tem pessoas cortando grama lá, tem as pessoas que limpam, né, essas coisas. Então eu falei para ele assim, não vá para esse canto, fica mais à vista e tudo mais. Se tiver um professor que você conversa, que a gente já conhece, o papai também, meu marido conhece na maioria todos ali, todos conhecem o Denis também. Então ali ele conversa, brinca, os amigos, né? Vai chegando tanto da idade dele quanto os mais velhos. Eu falei, toma cuidado, os mais velhos são meio folgados, e são mesmo. E eu falei assim, a gente não conhece, não são todos que estão na escola cristã também. Então ele já conhece alguns que têm meio que uma malícia, meio que umas brincadeiras chatas, sabe? Ele não fica perto, não gosta. Mas porque a gente também orienta muito. E a gente fala, fica com o celular, qualquer coisa você nos liga, que a gente vai te buscar e tudo mais. Então, assim, hoje a gente precisa ter essa atenção. Mas o celular do Arthur é tudo controlado. O Denis controla o horário que ele usa, de tempo. Se a gente vê que tá entrando demais, o Denis consegue bloquear de onde tá. Então, ele sabe disso, entendeu? E ele não fica, então ele só usa mesmo por a necessidade mesmo. E a gente sempre tá olhando, né? Olhando quem ele tem de amigo, nos grupos. Ele já sabe disso, que nós monitoramos isso, e então ele também não reclama. Então, são situações necessárias que a gente precisa estar colocando e pondo. Às vezes tem pai e mãe que larga lá e tipo, deixa aí, tchau,
e nem isso é muito perigoso. A gente acha que não, mas é muito perigoso. Desculpa, gente. É muito perigoso. Então, assim, todo tempo eu deixo ele falar, Arthur, qualquer coisa você me liga, você já sabe das orientações. É só para lembrar, não precisa ficar toda hora falando, né? Mas ele já, tá bom, mãe, pode deixar. Você entende? Então, são situações que vale a pena, é necessário a gente sempre lembrar, sempre concordar. E toda vez que ele volta, a gente fala, foi tudo bem, deu tudo certo, aconteceu alguma coisa, né? Na maioria das vezes a gente fala, então também fica uma coisa maçante, né? Mas a gente percebe se aconteceu, muda muito algumas fisionomias no rosto, né? Nunca aconteceu, graças a Deus. É só quando perde mesmo o jogo que eu percebo. E aí, ganhou? Fala, não, perdemos. E aí fica com aquela carinha triste. Eu falei, então tá bom, mas é só isso? Ele falou, é só isso, só. Então, assim, mas é sempre bom a gente saber, né? É sempre bom a gente tá orientando, questionando, perguntando e tendo essa percepção, tendo essa sabedoria, sabe? Eu acho que mãe, eu acho que pai também, mas eu acho que a mãe sente mais. Eu não sei vocês, mas a gente consegue sentir quando o filho, assim, fala que tá bem, mas você sente, tem certeza? Né? Então a gente consegue sentir que algo não é nada tão ruim, mas aconteceu alguma coisa que desagradou, tá? E por último aqui temos uma frase. É, Pais sábios não apenas protegem seus filhos dos perigos, eles os preparam para a palavra de Deus. Peraí, gente. Para reconhecer o mal, escolher o bem e confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Deixa eu só. Meu computador tá travando, tá travando. Peraí. Ficou branco aí para vocês? Ficou. Amiga, deixa eu só comentar uma coisa. Pode, claro. Isso que você falou, né? Eu lembro que na minha adolescência, no começo da minha adolescência, meus pais estavam se divorciando. Então, eles chegaram numa época que eles não me questionavam mais e nem acompanhavam o que eu estava fazendo. E aí, aquilo, eu percebi, assim, que existia uma certa comparação com as colegas, né? E algumas meio que assim, ah, que bom, né? Aí você pode fazer o que você quiser. Mas eu me sentia super não amada, porque eu queria que eles fizessem isso que você está contando, que você faz pro Arthur. Ah, você já foi, não foi, tá voltando? Eu queria que tivesse alguém realmente no meu pé, sabe? Então, essa questão é tanto uma proteção do mundo, mas também uma afirmação do quanto aquela criança pertence àquela família, o quanto ela é amada, o quanto ela é importante. Então, é uma série de valores Verdade. e de confiança que ele vai criando, né? Exatamente, Dai, muito bom, muito bom. E isso é bom. Eu, assim, você falando me lembra também. Meus pais nunca foram também muito de ficar questionando, sabe? Na realidade, foi bem vago. Como eu não vim muito de berço cristão, né? Mas eu acho que isso faria todo sentido também na questão de sentir amada, acolhida, né? Pertencente a essa família. Um outro caso que aconteceu foi semana passada. Eu com o Arthur fomos tirar passaporte e nós fomos buscar o passaporte, eu e ele, ali no Dom Pedro. E aí nós só foi nós dois, né? E na hora de eu atravessar assim, tava vindo um carro, ele falou: mãe, mãe, mãe! E aí eu olhei assim, mas o carro tava longe ainda, sabe? Aí o cara parou, né? Aí eu parei, aí o carro passou. Aí eu olhei para ele e falei: nossa, Arthur, achei que eu ia morrer agora, do jeito que você falou, né? Aí ele falou assim: porque se você morrer, mãe, meu Deus do céu, a casa acaba. Não, pelo amor de Deus. Eu falei: nossa, que exagero. E seu pai? Ah, não, não, tudo bem o papai, mas se você for, meu Deus do céu, até o papai acaba. Gente, a maneira que ele falou foi muito engraçado. Foi tão dramático. E aí eu contando pro deles, eu disse, nossa, o Arthur é um pouquinho dramático às vezes, né? Eu falei assim, nossa, eu quase que falei assim, meu Deus, eu senti agora que eu ia morrer mesmo. E aí, mas eu me senti, e o Denis falou assim, ah, mas você gostou do jeito que ele falou? Eu falei assim, eu me senti amada, me senti, tipo, importante para os meus filhos, gente, né? São situações que acontecem que a gente não espera, mas de que você olha e fala assim, poxa, eu tô fazendo o meu papel, né? E isso tá dando certo, porque eles estão vendo isso, a importância. Então, eu acho que quando a gente realiza isso com eles também, demonstra, né, ajuda, acolhe e quer colocar eles no melhor caminho, o retorno, assim, a gente vê esses retornos no dia a dia, você fala, poxa, eu tô caminhando certo, eu não tô errando, né? Não tô falando que eu sou perfeita,
longe de mim. Mas às vezes a gente para e pensa, nossa, será que eu tô fazendo certo? Ai, meu Deus, será que tô caminhando do jeito que o Senhor gostaria? Né? E aí, quando acontecem umas coisas assim do nada, né? Principalmente nessas ocasiões que você fala, meu Deus, quase que eu morri, mas não foi, tá, gente? Foi um pouquinho exagerado. Eu me senti assim, eu como mãe me senti, nossa, eu sou muito importante mesmo para vocês, né? Não que a gente já não se sinta, mas é difícil, né? A gente sentir isso de vez em quando, né? Dessa forma. Aí eu falei pro Denis, falei assim, é uma coisa muito boa, é uma coisa muito que eu me sinto que eu tô caminhando da forma que Deus tem preparado, sabe? Então, assim, não tá sendo em vão, vamos dizer, não tá sendo em vão. Tá bom, Cá, beijo, obrigada, viu? Depois a gente se fala. Então, Dai, eu falo pro Denis assim, eu falo assim, ai, Dê, eu fico muito feliz com isso, sabe? Eu sinto que Deus tem cuidado nesse sentido. Ele começa a trabalhar muito, assim, sabe, na vida da gente, no sobrenatural mesmo. Não é algo que vai sentar e fazer bonitinho, não, vai acontecer nessas ocasiões mesmo, né? Assim, Dai, eu acho que é só algo que Deus vai pondo para que a gente também vai crescendo, amadurecendo, né, como pais, e que a gente possa transferir isso para outras pessoas, para outras famílias, né, de trabalhar esse cuidado com os filhos, né, esses tipos de, de experiência que a gente vai tendo, né, que a gente faz com os nossos filhos no nosso dia a dia. Então eu fico feliz, sabe, principalmente nesses momentos assim, eu fico assim algo que é de Deus, sabe? Para mim é de Deus. Não sei, poderia acontecer qualquer outra coisa, não sei. E ainda assim o Senhor me dá felicidade, sabe? Porque foi algo assim, um sentimento tão forte dele falando, sabe? Que eu falei para Deus, nossa, foi algo bem. Ainda que foi exagerado, mas foi algo gostoso, sabe? De ouvir ali, entendeu? Então, assim, Ainda mais na idade que ele tá, né? Geralmente eles estão mais rebeldes, né? Estão com raiva da mãe e do pai. E para ele exa não, é o contrário, né? Ele exatamente. reconhece a necessidade da mãe. Talvez até pela criação cristã mesmo que você está dando, né? Então já tem Exatamente. esse princípio mais enraizado, já tem esse amor mais enraizado. Exato, Dai. Ah, amiga, mas ó, só Deus agora para que ele continue nos capacitando, sabe? Para melhorar cada vez mais e nos trazer cada vez mais conhecimento e discernimento e que a gente possa continuar estudando, buscando, porque eu acho que é esse o nosso dever, sabe? De continuar para a gente passar para as outras Sim. gerações, para os nossos filhos, para que eles passem para outras gerações da melhor forma possível. Então, assim, essa é a parte do estudo, da introdução, que eu vou finalizar. Daqui 15 dias a gente faz a outra parte, a gente vai para a parte da sabedoria. Não sei se você está com o livro aí na mão. Parte um, sabedoria. O fundamento para preparar nossos filhos com habilidades de segurança. E aí a gente vem, traz mais conhecimento, mais experiências, né? Do dia a dia com a nossa casa, com os nossos filhos, e compartilhar a importância desse cuidado. Mas obrigada por Tá estar bom. aqui, viu, amiga? Obrigado. Imagina, amiga, Foi muito imagina. bom. E eu Muito espero legal. você estar na próxima também. Eu estou divulgando, né? Aham. É, e deixa eu só parar aqui.